Louvado seja o nome do Senhor. Como a nossa live está com dificuldade por causa da internet, quero concluir com vocês a palavra de Deus. Quero apresentar para vocês Romanos, no capítulo 8, versículo 9, que diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Devemos lembrar disso. Às vezes a gente faz como se o Espírito Santo nem existisse para nós, mas a Bíblia Sagrada diz: como cristãos, nós não estamos sob o domínio da carne, mas estamos sob o domínio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em nós. E o próprio Paulo diz assim: se é verdade que o Espírito Santo habita em vocês. Se isso for verdade, então vocês estão sob o domínio do Espírito e não da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? Que ele habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? Que vocês não são de si mesmos, ou seja, vocês não pertencem a si mesmos? Que vocês foram comprados por um alto preço? Vejam aí, o Espírito foi dado por Deus, ele habita em nós, porque nós fomos comprados por um preço de resgate, de sangue, oferecido por Jesus Cristo. A Trindade envolvida na nossa salvação. Vejam que o Pai enviou o seu Filho único para morrer por nós. E o Filho, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, volta a nós e diz: agora eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Tem um tempo ainda que eu vou passar com o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou arrumar a casa, eu já paguei o preço. Agora vocês podem acessar diretamente o Santo dos Santos. Agora vocês podem ir diretamente à presença do Pai, porque eu estarei lá. Eu já morri por vocês. Eu inaugurei um novo e vivo caminho para vocês. Eu inaugurei para vocês o caminho através do meu sangue, através da minha carne. E agora vocês podem acessar diretamente o Pai. Agora vocês não vivem mais na carne, mas no Espírito. E no Espírito Santo, agora vocês podem acessar diretamente o Santíssimo Lugar, a presença de Deus, a presença cabode de Deus, a presença real de Deus. Não no tabernáculo, no Santo dos Santos terrestre, que é apenas sombra do que é o Santo dos Santos lá no céu, mas naquele lugar celestial, na presença de Deus. Agora vocês podem acessar. Agora vocês podem ter entrada direta e falar diretamente com o Pai, porque eu estarei lá. Só que tem uma coisa, meus amados: eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O tempo que eu fiquei com vocês aqui nesse período, estando ao lado de vocês, ensinando, ele esteve aqui também conosco. O Espírito Santo, ele é igual a mim, ele tem a mesma natureza que eu, ele também é Deus, ele também veio do céu, ele também está entre nós. Só que a diferença é que ele é Espírito e ele vai estar em você de uma maneira melhor, até quem sabe, podemos dizer, porque Cristo estava conosco, o Espírito Santo está em nós. Cristo estava com os discípulos e o Espírito Santo, depois do Pentecoste, passou a estar dentro deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Você não manda mais em você. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ela passou a ser dele. Ela passou a pertencer ao Espírito Santo.
O Espírito Santo foi prometido a nós desde a subida do Senhor Jesus Cristo. E Ele inaugurou a sua presença na vida da igreja no Pentecoste. A Bíblia Sagrada diz como é que foi isso. A Bíblia Sagrada nos mostra como aconteceu. Em Atos, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando como aconteceu a presença do Espírito Santo. Todos vocês sabem que foi numa festa de Pentecostes. Por isso nós somos chamados de pentecostais, ou seja, aqueles que acreditam no batismo no Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos diz a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, os 50 dias, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles, houve o som, houve o vento, e ainda viram entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, para testemunho. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. A presença do Espírito Santo, inaugurada em Atos 2, mostra o quanto nós estamos desprezando a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque às vezes nós agimos como se ele não existisse. Às vezes nós tomamos atitudes próprias, às vezes nós fazemos a nossa própria vontade, nós esquecemos de orar, esquecemos de pedir a Ele a sua instrução, a sua sabedoria para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Onde está o Espírito Santo na nossa vida? Porque nós não deixamos que Ele tome o domínio de nossas vidas? Porque nós achamos que somos capazes de viver nesse mundo e muitas vezes nos afastamos por causa disso. Qual é a diferença de nós que somos cristãos para os outros que não têm o Espírito Santo? O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: acaso pode sair água doce e a água amarga da mesma fonte? Às vezes nós nos tornamos mais incrédulos do que os incrédulos. Sabe por quê? Porque nos falta amor, nos falta alegria, nos falta paz, nos falta paciência, nos falta gentileza, nos falta a piedade, que costuma sobrar nos que não têm o Espírito Santo, os que não têm uma vida cristã. Como podemos dizer que temos o Espírito Santo se nos falta essas coisas? Que exemplo nós podemos ser para essas outras pessoas? Tiago, lá no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Se você é crente, tem que jorrar como cristão água doce apenas. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. De maneira nenhuma. Ou você é um cristão que tem a presença do Espírito Santo na sua vida e demonstra isso com as suas obras, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, com a sua gentileza, com o seu amor, com a sua paciência. Muitos cristãos perdem a paciência, a longanimidade, com a sua temperança, fazem parte do fruto do Espírito. Muitas vezes essas características são vistas em pessoas não cristãs. O
que será então que significa você, em tua vida, você ser o templo do Espírito Santo? Para que adianta ser o templo do Espírito Santo se isso não faz diferença nenhuma entre você e as pessoas do mundo? Devemos entender que o Espírito Santo vive e reina em nossa vida, e ele precisa ser amado, ser adorado, ele precisa ser respeitado, ser obedecido, ser honrado. O Espírito Santo produz em nós novo nascimento, ele nos torna novas criaturas, ele nos faz abandonar o pecado, mas às vezes nós não demonstramos isso. Eu digo, eu sou nascido de novo e continuo fazendo as mesmas práticas. Eu digo, eu sou uma nova criatura e continuo vivendo como antes. Talvez nós precisamos reavaliar quando voltarmos para a igreja, quando voltarmos a nos congregar, quando voltarmos a ficarmos juntos em um tempo. Talvez nós precisemos fazer uma reavaliação quando nos reunirmos, saber que nós precisamos muito mais do que pessoas capacitadas, talentosas para fazer o culto, para cantar, pregar, para realizar o culto. Talvez nós precisamos reavaliar isso e dizer, nós precisamos, na verdade, além de todas essas coisas, muito antes de todas essas coisas, de talentos para cantar e para pregar, nós devemos pensar, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, no meio da nossa comunidade. Nós precisamos dessa comunhão. Se nós não levarmos isso em consideração, mostra que nós estamos pouco interessados se o Espírito Santo está em nós ou não. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam preocupados em perder a presença do Cristo, em perder a presença do Salvador que estava ali, eles podiam ver. Mas Jesus Cristo disse, não se preocupem, eu vou mandar para vocês um consolador, um outro igual a mim, um de mesma natureza, um semelhante a mim, a mesma natureza, Deus também, Espírito, só que a ação dele vai ser muito maior, porque ele não estará só entre vocês, ele estará dentro de vocês. O que você acha disso? De um Deus habitar dentro de você? Talvez nós não estejamos dando valor a um Deus que vive em nós e vive conosco. Muitas vezes nos afastamos porque entristecemos a esse Deus. Não devemos esquecer o Espírito Santo. Ele é muito importante para nós. Devemos lembrar, por exemplo, que o próprio Cristo disse para nós, disse para os judeus, vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna. Pessoal, são elas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Os bereanos eram questionadores. Os bereanos eram mais nobres porque eles eram questionadores. Eles se preocupavam em que tudo que se falasse estivesse dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala do Espírito Santo que está entre nós. Ou nós honramos esse Deus, Espírito Santo, ou nossa vida não terá sentido nenhum na dispensação em que nós vivemos. Já houve a dispensação do Pai. O Pai então mandou o Filho para morrer, e o Filho enviou o Espírito Santo para nós. Uma senhora chamada Kathryn Kuhlman, no passado, já faleceu, já foi para a glória. Toda vez em suas reuniões, a primeira coisa que ela dizia, quando ela começava a sua reunião, ela dizia:
Por favor, não entristeçam o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra muito bem disso. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós precisamos honrar o Espírito Santo. Eu convido você essa noite a colocar a sua vida no altar e pedir perdão ao Espírito Santo pela falta de honra que temos dado a Ele, e passarmos a honrá-lo mais, e passarmos a adorá-lo, e passarmos a dizer a Ele: nós queremos a Tua graça, a Tua sabedoria, o conhecimento da palavra que vem de Ti. A Bíblia Sagrada diz que Ele nos ensinaria, e Ele nos ensina, e Ele está conosco para nos instruir, para nos ajudar. Por isso, eu convido você a confiar no Espírito Santo de Deus e a colocar a sua vida diante dele, e entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, como Consolador. Entrega a sua vida a Jesus. Creia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são reais, e que o Espírito Santo pode habitar na sua vida. E se ele ainda não está em você, você pode fazer isso agora. Eu vou orar por você. Espírito Santo, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia. Habita na vida e nos corações daqueles que não têm ainda a tua presença. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão por algum erro, alguma falha que cometemos diante de ti. Não retires de nós a tua presença, Espírito Santo, mas começa a habitar na vida daqueles que não têm, aqueles que estão te aceitando como Salvador, aqueles que nesse momento fazem uma profissão de fé, de colocar as suas vidas diante do teu altar, aqueles que se reconciliam contigo, aqueles que se colocam diante de ti. Espírito Santo, não abandones, não saia desses corações, não saia dessas vidas, que eles possam manter a fé, a coragem, que eles possam manter o interesse constante de te buscar e de ler a tua palavra, porque nela que se esclarece quem tu és, quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Espírito Santo, é tu que nos dizes, tu que nos ensina que não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o Cristo. Espírito Santo, tu és o nosso Senhor, és tu que estás conosco, dentro de nós, em nossas vidas, e nós devemos honrar a ti, fazendo a tua vontade, sabendo que se fizermos alguma coisa, tu estarás entristecido, e tu podes te retirar de nós a qualquer momento. Nós não queremos isso. Faça, Senhor, que doa em nós qualquer pecado, qualquer mal que cometamos, para que venhamos diante de ti, te pedimos e te peçamos perdão por nossos pecados. Não saia de nós, Espírito Santo. Mantenha-te em nossas vidas, em nossos corações, salvando, curando, libertando, fazendo maravilhas como tu costumas fazer, e abençoando a cada um que nesse momento está vendo e ouvindo esta palavra. Eu te peço, Pai, eu te peço, Filho, eu te peço, Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e te dê forças para que você possa viver especialmente para Cristo, na glória e na paz do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, em nome de Jesus. Amém.